Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam muito bem. Eu sou a professora Sueli. Hoje nós vamos estudar a aula número 92 da disciplina de língua portuguesa. Lembrando, caderno, lápis e borracha sempre junto com vocês quando vocês iniciarem as nossas aulas, para vocês fazerem as anotações, realizarem as atividades quando tiverem, para deixar tudo sempre organizado, o que também ajuda vocês na hora de realizar as nossas atividades. Hoje, então, a nossa aula é sobre oralidade e escrita. Vamos ver a diferença entre uma e outra. Os objetivos da nossa aula: compreender o conceito de oralidade escrita, diferenciar a linguagem oral e a linguagem escrita, reconhecer a importância do uso da linguagem formal em situações específicas. Então, vamos lá. Oralidade e escrita. A oralidade e a escrita fazem parte da linguagem. A linguagem oral e a linguagem escrita. Na linguagem oral, que é a linguagem falada, geralmente é usada a linguagem coloquial, informal, enquanto na linguagem escrita, na maioria das vezes, nós devemos usar a linguagem culta, que é a linguagem formal. Então, geralmente, a gente até comenta isso durante as nossas aulas, que quando nós falamos, nós podemos... né? Mas muitas vezes, por causa de diferenças regionais, culturais e assim por diante, as palavras podem ser pronunciadas de jeitos diferentes. Às vezes a pessoa até tem uma dificuldade de fala, ela pronuncia a palavra de outra maneira, e isso não há problema na linguagem oral, na linguagem falada. Ter essa diferença na pronúncia, no jeito de falar, às vezes usar gírias, dependendo sempre da situação. Claro, a gente tem que saber bem, dessa diferença, quando, em que ambiente, em que lugar, em que situação a gente pode falar gírias, falar de um jeito mais descontraído, mais brincalhão, e em quais momentos a gente deve, se comportar, digamos assim, na hora de falar. A gente sempre tem que saber essa diferença entre uma situação e outra, como a gente vai falar, como a gente vai se comportar, ok? Na linguagem escrita, então, a gente já deve sempre buscar usar a linguagem culta, a linguagem formal. O que é isso? É escrever corretamente as palavras, na ortografia, a gramática que a gente aprende, colocar as palavras corretamente escritas corretamente. Mas eu vou, por exemplo, vou mandar um bilhete para o meu colega, para o meu amigo, vou mandar uma mensagem em texto, vou convidar ele para brincar. Nessas situações, claro que a gente pode usar uma linguagem informal, a gente às vezes vai utilizar um desenho, um emoji, vai abreviar, vai usar gírias, mas é outra situação, como a prof falou antes. Tanto na linguagem oral quanto na escrita, a gente sempre tem que entender, saber a diferença de como eu vou poder falar ou como eu vou poder escrever naquela situação. Se eu estou lá, na hora do recreio, conversando com os meus amigos, eu vou falar de um jeito, vou me comportar de um jeito. Agora, por exemplo, eu vou, fazer uma apresentação para os professores, eu vou conversar com um médico, vou, fazer uma consulta e tal, eu vou ter que falar de uma maneira correta, vou ter que me comportar de outra forma. Assim é na escrita também. Então, é sempre importante a gente saber em que momento a gente pode utilizar a linguagem informal, descontraída, e em qual momento a gente precisa utilizar a linguagem formal, mais séria, digamos assim. A escrita, ela é criada a partir da fala e surgiu da necessidade de registrar a fala. Então, é a partir da nossa fala,
que a gente tem a escrita. A escrita surgiu porque havia então essa necessidade, há muito tempo atrás, de se registrar, né, o que era falado, ter anotado, poder guardar aquela informação de alguma forma. Então, por isso que surgiu a escrita. É errado utilizarmos a linguagem informal, então a linguagem que a gente pode utilizar gírias, que na escrita a gente pode utilizar abreviações. A resposta é não, não é errado, mas é importante sempre lembrarmos que a linguagem informal só deve ser usada em situações em que não há necessidade da linguagem formal ser utilizada. Então, nessa situação, eu posso falar de uma maneira mais descontraída, usar gírias e tudo mais, aí então eu posso usar a linguagem informal. Mas se é uma situação em que há mais seriedade, né? Aí eu vou ter que usar a linguagem formal. Em entrevistas de emprego, apresentação de trabalho, quando falamos com pessoas importantes, em textos escolares, entre outras situações, nós devemos usar a linguagem formal. A linguagem formal, ela pode ser usada, né, tanto na escrita quanto na fala, assim como a informal também. Tanto uma quanto a outra eu posso utilizar falando e escrevendo. A leitura é muito importante para que possamos aprender mais e também possamos nos expressar melhor tanto na escrita quanto na fala. Por quê? Quando a gente lê, a gente desenvolve, né, a nossa fala, a gente aprende novas palavras, os seus significados e a gente começa a utilizar, né, esse conhecimento que a gente adquire com a leitura, tanto quando a gente vai escrever, porque lendo a gente aprende a escrever as palavras corretamente, como é melhor eu escrever uma frase para que ela fique, né, bem entendida. Então, a leitura ela vai nos ajudar em várias situações, no nosso raciocínio, né, na maneira como a gente pensa também. Então, a leitura ela é muito importante. Quando temos o hábito de ler, conseguimos escrever, falar e nos expressar muito melhor, porque a gente tem mais ideias, porque a gente tem mais conhecimento. Quando vamos mandar um bilhete ou falar com um amigo na sala de aula, usamos a linguagem informal, pois é assim que geralmente nos comunicamos com os nossos amigos. Então, como a prof falou, eu vou conversar com o meu colega da sala, com o meu amigo, vou mandar um bilhete, vou mandar uma mensagem de texto para ele. Então, nessas situações a gente pode, claro, usar a linguagem informal, não tem problema nenhum. Sempre lembrando que a gente precisa ter esse conhecimento de quando eu posso utilizar a linguagem formal e quando eu quando eu preciso, né, utilizar a linguagem formal e quando não há essa necessidade. Mas, se precisamos entregar um texto para o nosso professor, para a professora, nós devemos escrevê-lo obedecendo as regras gramaticais e a ortografia da língua portuguesa, ok? Escrever corretamente, concordância verbal, né? Tudo no plural, ou no singular, no presente, no passado, enfim. Observando essas características para a gente sempre escrever um texto corretamente e que a pessoa que vai ler o nosso texto consiga entender qual a mensagem, qual a informação eu estou passando com ele. Na fala, nós usamos a entonação de voz e as expressões faciais para mostrar os nossos sentimentos sobre o que estamos falando. Então, quando a gente está falando, né, eu estou muito alegre, a gente fala rápido, fala alto, fala dando risada, a gente já percebe o sentimento da pessoa naquele momento, certo? Ou se está triste, se está preocupado, a gente consegue perceber, né, na maneira como a pessoa fala, na expressão facial dela. E quando a gente escreve, como é que a gente vai fazer isso? Então, quando a gente escreve, a gente deve utilizar os sinais de pontuação para expor os nossos sentimentos.
Então, vou colocar reticências, porque eu ainda estou, pensando sobre aquele assunto. Eu estou em dúvida, eu vou usar o ponto de interrogação, Eu estou feliz ou assustado, enfim, vou usar o ponto de exclamação. Se você tem dúvidas sobre os sinais de pontuação, volta lá que a gente já estudou sobre isso. Aí revê essa aula novamente para você entender bem sobre o que a gente está falando, ok? A linguagem oral e a linguagem escrita permitem nos expressar em todas as ocasiões. Porém, devemos sempre estar atentos se é a linguagem formal ou a informal a mais apropriada para cada situação. Muito bem, pessoal. Então, hoje a gente estudou um pouquinho mais sobre a diferença entre a linguagem oral, a linguagem escrita. Tanto uma quanto a outra, nós podemos utilizar a linguagem formal ou a informal. O que é muito importante é a gente conhecer a situação que nós vamos falar ou que nós vamos escrever para que a gente utilize a linguagem correta. Na dúvida, utilize sempre a linguagem correta. Mas será que eu posso? Será que eu não posso? Está em dúvida? Usa a linguagem formal, escreve corretamente, fala corretamente, que vai ser muito melhor do que às vezes você usar a linguagem informal e a situação não era boa para aquele tipo de linguagem, ok? Se ficou alguma dúvida, assista a nossa aula novamente, leia os slides com bastante atenção e depois, com mais atenção ainda, com bastante capricho, realizem atividades sobre a nossa aula de hoje, ok? Vejo vocês então na próxima aula e até mais!